estava caído, passaram ali muitas pessoas, a elas nada se pediu, olharam sem compaixão. Um primeiro não quis ajudar, disse então tenho que trabalhar. Um segundo tinha um compromisso, atrasado não podia chegar. E saíram comentando assim, coitado não pôde levantar. E assim se passaram as horas, ninguém o quis ajudar. Arará, ninguém o quis ajudar. Arará, ninguém o quis ajudar. De repente aparece alguém que viajava e se aproximou. O socorre o põe em seus braços, o envolve com seu amor. O seu nome ninguém sabe qual é, cuidou do homem como um irmão. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Bom samaritano ele é, sua religião é Jesus. Anda pelo mundo doando migalhas de luz. Bom samaritano ele é, sua religião é Jesus. Anda pelo mundo doando migalhas de luz. Estava caído, passaram ali muitas pessoas, a elas nada se pediu, olharam sem compaixão. Um primeiro não quis ajudar, disse então tenho que trabalhar. Um segundo tinha um compromisso, atrasado não podia chegar. E saíram comentando assim, coitado não pôde levantar. E assim se passaram as horas, ninguém o quis ajudar. Arará, ninguém o quis ajudar. Arará, ninguém o quis ajudar. De repente aparece alguém que viajava e se aproximou. O socorre o põe em seus braços, o envolve com seu amor. O seu nome ninguém sabe qual é, cuidou do homem como um irmão. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Bom samaritano ele é, sua religião é Jesus. Anda pelo mundo doando migalhas de luz. Bom samaritano ele é, sua religião é Jesus. Anda pelo mundo doando.
boa noite, meus queridos amigos, a TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com, mais uma vez ao vivo, com o programa Alegria de Viver. Programa este que tem o objetivo de tratar de temas sobre o suicídio e, nesse sentido, levar informações, né, discutir e fazer reflexões acerca deste tema tão atual hoje na sociedade. Haja vista que o suicídio hoje vem tomando conta, né, das estatísticas a nível mundial, e principalmente os jovens são os mais afetados, né? E isso é muito preocupante porque nós sabemos que o suicídio, como espíritas, nós sabemos que o suicídio não tem nem uma forma de solucionar os problemas que possam estar acontecendo, né, no momento. Porque além de levarmos conosco esses problemas, as provações, as expiações que nesse momento está acontecendo, retornaremos à pátria espiritual sabendo que continuaremos vivos, somando a isso aos dramas de consciência e as problemáticas acerca da forma de como realizou o suicídio, porque isso afeta diretamente o corpo espiritual, o modelo organizador biológico, o perispírito, que é a vestimenta espiritual. E é através desse perispírito que existe a ligação de célula a célula com o corpo físico. Então é a matriz de tudo. E nós afetando esse perispírito através do ato suicida, isso vai ter repercussões drásticas em reencarnações futuras. O tema de hoje é muito interessante, que é justamente a eutanásia. Nós queremos dar uma boa noite a Kelly, Kelly e a Mauri, que está nos assistindo, né, lá no Paraná. A Narolina também lá no Rio Branco, no Acre. Uma boa noite, muita paz, muita luz. Estamos também transmitindo através do aplicativo, o Instagram, né, o programa Alegria de Viver, e queremos desejar uma boa noite aos queridos amigos, a Verinha, a Edson, ao Tinde, a Suziane, a Vanessa, a Paulo. Vamos ver mais. O Freire Júnior, boa noite, muita paz. A Linda, vamos ver mais quem está conosco. O Aldo, querido amigo Aldo. O Minas Nascimento. O Moraes. A Maristela. Também o Miranda, também conosco, e a Rose. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos discutindo, né, na noite de hoje a questão da eutanásia relacionado com o suicídio. E será que tem realmente relação? Houve aqui um pequeno problema com o suporte, mas já está tudo normal. Será que existe alguma relação com a eutanásia e a questão do suicídio? A eutanásia é muito discutida, é questionada no meio, principalmente no meio médico, e nas famílias que têm pessoas gravemente
doentes, sofrendo as suas provações, as suas expiações. Já tivemos notícia que tem países, né, no nosso planeta que legaliza a questão da eutanásia, no caso, quando pacientes não têm, segundo a medicina, uma volta para a saúde daquele estado em que ele se encontra, a pacientes em estados terminais e que, pela escolha dos familiares ou do paciente, vão praticar a eutanásia. Mas qual a relação, já que somos espíritas, de discutir isso do ponto de vista da doutrina espírita? Qual a relação? E Richard Simonetti tem um capítulo dedicado justamente a essa questão no livro em que estamos estudando, o Suicídio, que vamos ler as questões. Como nós sabemos, ele elabora os seus livros com perguntas, né, e em seguida ele responde a essas perguntas, para que é como se estivéssemos numa plateia e ele simula aquelas questões que possivelmente seriam realizadas pela plateia, e assim ele responde. E a primeira questão, ele pergunta: como situar a eutanásia, a chamada morte branda, quando se trata de um paciente atormentado por males graves e irreversíveis? Trata-se de um assassinato, pelo qual responderão os implicados perante as leis divinas. Não matarás, orienta o 5º mandamento da lei divina, recebida por Moisés no Monte Sinai, Êxodo capítulo 20, versículo 13, onde está registrado o que ao homem não é lícito fazer. Não obstante, alguns países ou cidades fora do nosso Brasil, graças a Deus que não é aqui, e também não seria interessante também em outros países, a legalização da questão da eutanásia, mas aos olhos das leis divinas isso é um crime, né? E será respondido por aqueles que praticarem esse ato. Não seria um ato de misericórdia o fato de, vamos dizer, de um paciente estar por males graves irreversíveis, né? Não seria um ato de misericórdia para com este? A misericórdia sugere que amenizemos os sofrimentos do paciente, não que os alimentemos, eliminemos. A eutanásia transfere tal decisão, que é da competência de Deus, para o médico ou para a família. A vida é dom divino, que não pode atender às conveniências e disposições humanas. O Senhor nos encaminhou à experiência física. Compete a Ele definir quando devemos partir. O fato, a medicina, por mais avançada que ela esteja hoje, ela nunca vai definir o tal dia ou tal hora que aquele paciente vai desencarnar, ou se aquela doença vai ser irreversível ou não. Porque muitas vezes pode acontecer de uma determinada situação e um paciente ter uma reversão daquele quadro clínico que ele se encontra. E por escolha do próprio paciente ou da família, sugerem a eutanásia. Nós sabemos que essas situações, mesmo que sejam doenças irreversíveis como câncer e outras, têm uma repercussão positiva naquela fase, mesmo com todo o sofrimento, naquele paciente, naquele espírito que está sofrendo aquelas situações, né?
e que existe graves prejuízos no interrompimento dessa fase, vamos dizer assim, de maturação espiritual, e que só a Deus cabe justamente a decisão de fazer o retorno daquele para a pátria espiritual. Como ficará no mundo espiritual alguém que morreu por iniciativa da família ou dos médicos? Geralmente essa providência é tomada a partir, da aplicação de fortes doses de anestésicos que paralisam o sistema respiratório, promovendo a morte. Em tal situação, o paciente terá maiores dificuldades para retornar à consciência após desligar-se do corpo, além de perder as oportunidades de depuração perispiritual que a doença de longo curso oferece, como autêntico tratamento de beleza para a alma. Foi o que comentamos. Essas situações de doenças graves ou irreversíveis é importante para o amadurecimento espiritual justamente daquele que está sofrendo os males. E a interrupção pode causar graves problemas, porque ele vai ter que passar pela mesma situação, né? Possivelmente terá que passar. E se a iniciativa for do próprio paciente e não do médico e da família, então estaremos numa situação ainda mais grave. O paciente estará enquadrado no crime do suicídio, pretendendo fugir de provações que não raro ele próprio escolheu ao reencarnar. Tudo que nós passamos aqui na existência, nessa reencarnação, foram situações que nós escolhemos para passar. E se é permitido é porque o peso daquelas situações, sejam provações ou expiações, está de acordo com as forças daquele que o pediu, senão não seria permitido, e sabendo também que existe toda uma assistência espiritual em torno daquele paciente. E também, pelo avanço da medicina, existe até as formas de atenuar, tem as assistências espirituais, como nós estamos falando da doutrina espírita, à luz da doutrina, tem tratamentos de passe de água fluidificada, que podem amenizar o sofrimento e as dores daquele paciente, ele passar aquele período ali, e depois daquela fase, no outro lado da vida, resplandecer com mais alegria, sabendo que passou pela prova. Pacientes com graves dificuldades físicas, presos ao leito, irremediavelmente, como os tetraplégicos, defendem na justiça o direito de praticar a eutanásia, e se os tribunais autorizarem. É um pensamento materialista inconcebível quando aceitamos a continuidade da vida no mundo espiritual, onde nos pedirão contas de como vivemos e também de como morremos. Vendo aí a responsabilidade que temos em nossas mãos, né? Mesmo nessas situações de ir na justiça, defender a sua própria morte, a sua própria eutanásia, é buscar justamente amenizar as suas dores, as suas provações que ele mesmo pediu, né? E está procurando a morte, a legalizar o seu próprio suicídio, neste caso. Que dizer de alguns países onde há hoje uma legislação que admite a eutanásia? Na medida em que as coletividades evoluem, a legislação humana tende a aproximar-se da legislação divina, com a continuidade da evolução do homem, evolução do planeta, consubstanciada nas lições de Jesus que enfatizam o respeito à vida. Se uma sociedade afasta-se do Evangelho,
entra na contramão desse processo, com consequências funestas. O legislador, que intuiu a eutanásia, tanto quanto os médicos que lhes dão cumprimento, as famílias que as aprovam e os pacientes que se submetem, responderão por isso. Só a Deus cabe tirar ou não a nossa vida, não diria a vida, a nossa existência, porque a vida é perene, é constante, é permanente e é infinita, porque não morremos, apenas passamos de uma dimensão para outra, apenas isso, uma fase que nós estamos aqui, uma situação mais física, mais terra a terra, nós iremos passar para outra dimensão. Se mais suave, vai depender de como nós estamos nesse momento conduzindo a nossa existência. Vai ser as questões, aquela questão que sempre é bem discutida, a questão do céu e o inferno, que nós sabemos que está na nossa consciência. Estaremos sintonizando no outro lado, nos afinizando e nos encontrando com aqueles que têm a mesma sintonia que a nossa. Há pacientes que se sentem no limite de suas forças e pedem insistentemente a morte. Que Deus os leve, pondo fim aos seus padecimentos. Há algum mal nisso? Estão enquadrados no problema da inconformação. Não estão aceitando os desígnios de Deus que sempre funcionam em nosso benefício. Tivesse o paciente a ideia de que representa a dor suportada com paciência e confiança nos poderes espirituais em relação ao seu futuro e não agiria dessa forma, o que apenas acentua seus padecimentos longe de ativá-los. E a última questão: se o paciente terminal é sustentado por aparelhos, o que apenas prolongará seus padecimentos, seria condenável desligá-los? Porque há também uma questão muito forte em relação a essa questão. Aí é diferente. Se chegou a hora do paciente, não há como segurá-lo. Os médicos, sempre empenhados em preservar a vida, devem ter a sensibilidade para saber que ele merece morrer com dignidade no recesso do lar, cercado pela família, e não na frieza de uma UTI, prolongando sua agonia. Temos um exemplo típico da figura de Papa João Paulo II, que poderia estender sua existência por dias ou semanas se ligado a aparelhos no hospital, mas preferiu morrer em seu quarto no Vaticano, embarcando tranquilo no comboio da morte, de retorno à espiritualidade. É importante termos a consciência de que tudo que nós passamos tem fruto da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, da semeadura que fizemos no passado. E em qualquer circunstância da nossa vida, só a Deus permite tirar e nos chamar ao retorno à nossa verdadeira pátria, à nossa verdadeira morada. E só nessas circunstâncias é que poderemos retornar à pátria espiritual. Em outra situação é procurar suportar, buscar a própria medicina para amenizar aquela situação, visto ela está bem adiantada hoje, e isso ainda vai adiantar mais ainda a evolução do conhecimento da ciência. E os tratamentos na casa espírita, como o passe, hoje tem o passe magnético, que tem resultados excelentes em relação a essa questão.
e os tratamentos espirituais, que têm uma repercussão muito boa no paciente. Divaldo comenta que o Nilson, né, que sofria de câncer, e ele diariamente aplicava o passe, e Nilson não sentiu nenhuma dor na sua passagem, mesmo em situação de um câncer, por conta justamente deste tratamento, né, a resignação dele em relação de Nilson à própria situação, né, a consciência de que não morrerá, mas continuará vivo, mas em uma outra dimensão. Então, toda essa estrutura de conhecimento, esse amparato, ajuda muito no encaminhamento do processo em que aquele paciente se encontra. Então, estas foram as explicações, as reflexões da noite de hoje, do programa Alegria de Viver, que vocês possam compartilhar, porque é muito importante. São assuntos que são poucos discutidos, pouco tratados, né? As pessoas têm medo, têm receio de ouvir, de discutir sobre essas questões tão graves na sociedade, que hoje a própria exigência do que está acontecendo exige a todos nós de termos um conhecimento mais abalizado em relação a essas questões e outras que nós iremos discutir em programas seguintes, porque precisamos discutir e nos capacitarmos, porque em alguma outra situação, com esses conhecimentos, poderemos ajudar alguém a tirar da sua mente, das suas ideias, essas perspectivas do suicídio, que terá uma repercussão muito negativa na existência. E com esses conhecimentos, quem sabe, em alguma situação, em alguma oportunidade, teremos a oportunidade de fazer com que estes que se encontram nessas situações, ou mesmo em um processo depressivo, ideações suicidas, voltem a terem esperança, a fé e a alegria de viver. Então, uma boa noite aos amigos que estão nos assistindo no Facebook, como também no perfil do Instagram. Muita paz, muita luz. Retornaremos às 22 horas com o Momento com Chico Xavier. Nós fizemos um vídeo antes de 18 horas, antes do passe virtual, que dá algumas orientações de como vocês podem acessar os nossos os serviços da TV Chico Xavier e da Rádio Chico Xavier, que vocês possam assistir. É muito curtinho. Iremos repetir várias vezes também esse informativo, para que outros amigos possam ter conhecimento e acesso no nosso aplicativo Radiosnet, o canal TV Chico Xavier, o nosso perfil no Instagram, e assim poder espalhar essa ideia em todos os cantos do planeta. Muita paz, muita luz, e que possamos ter uma noite de muita paz. Estava caído, passaram ali muitas pessoas, a elas nada se pediu, olharam sem compaixão. Um primeiro não quis ajudar, disse então tenho que trabalhar. Um segundo tinha um compromisso, atrasado não podia chegar. E saíram comentando assim, coitado não pôde levantar. E assim se passaram as horas, ninguém
quis ajudar. Arará, ninguém eu quis ajudar. Arará, ninguém eu quis ajudar. De repente aparece alguém que viajava e se aproximou. O socorre o põe em seus braços, o envolve com seu amor. O seu nome ninguém sabe qual é, cuidou do homem como um irmão. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Bom samaritano ele é, sua religião é Jesus. Anda pelo mundo doando migalhas de luz. Bom samaritano